Turistas terão de solicitar autorização para entrar na União Europeia antes da viagem através de um processo online. Estou a falar do ETIAS, Sistema Europeu de Informação e Autorização de Viagens. A implementação do sistema foi novamente adiada para maio de 2025. Para falar sobre o assunto e esclarecer as nossas dúvidas, eu já estou aqui com a jurista Patrícia Caires e com o advogado Dr. Renato de Barros. Sejam bem-vindos. Obrigada. Muito obrigado. Doutor, o tema tem gerado muitas dúvidas nos brasileiros que querem vir morar na Europa e, é claro, em Portugal. As pessoas deram um nome ou então criaram nomenclaturas que isso acaba causando muita confusão. Porque as pessoas dizem, olha, para vir para Portugal eu não preciso de visto, para ir para tal país eu não preciso de visto. E não é bem assim, né? O visto nada mais é do que uma autorização de entrada. Os países têm algo muito importante que se chama soberania. Soberania é o que nós temos, em comparando, o que nós temos dentro da nossa casa. Nós só permitimos entrar quem a gente abre a porta. Os países são a mesma coisa. Então, todos os países concedem sim vistos para as pessoas entrarem. O que acontece é que, mediante relações diplomáticas, você tem vistos que são concedidos de forma automática. No caso aqui Em Portugal, nós temos os brasileiros que, de forma automática, têm 90 dias para entrar em Portugal para turismo. Mesmo assim, eles têm regras a cumprir, porque senão também não entram no país. O ETIAS não veio para tirar nenhum visto que já existe. Nós temos vistos para entrar em Portugal, que aqui, colocando de maneira muito resumida, nós temos o visto para turista, que sim, ele existe, mas ele é automático. Nós temos o visto para trabalho, considerando que a pessoa já tenha trabalho solicitado em Portugal. Nós temos o visto para procura de trabalho, nós temos o visto para que as pessoas venham estudar em Portugal e nós temos o visto para que as pessoas venham viver em Portugal com os meios próprios, então elas têm renda suficiente para viver em Portugal. Nós temos o visto para os nômades digitais e nós temos os vistos Gold, que continuam válidos. É importante falarmos sobre isso. Agora, vamos retomar a questão do ETIAS, doutor. O ETIAS não é um visto. Não, o ETIAS não é um visto. Nós estamos falando de um cadastro. Hoje, quando fazemos o nosso passaporte, nós informamos os nossos dados e os nossos dados estão num banco de dados. O ETIAS ele veio justamente para ser um banco de dados onde nós vamos ter todas as nossas informações atualizadas. Então elas vão ter normalmente um prazo de validade muitas vezes menor do que o nosso passaporte. Mas é uma situação nova, é um sistema novo e mais prático para que as pessoas realmente possam se locomover de uma maneira mais adequada. Então é uma permissão online que você vai precisar solicitar antes de realizar a sua viagem para a Europa e vai ter um prazo. Você vai poder utilizar aquela autorização durante 3 anos. Patrícia, o que pode acontecer com o viajante que tentar viajar sem o ETIAS? O viajante será impedido de viajar. Para além disso, terá o registro recusado na entrada e na saída. Doutor, quais são os principais objetivos do sistema? Segurança. Por quê? Porque as pessoas vão poder circular mais livremente. Você vai ter um cadastro atualizado, aonde você terá, no ato do início da sua viagem, você terá, entre aspas, o seu visto automático, vamos dizer assim. Isso vai facilitar para vários países aderentes ao sistema ETIAS e, com certeza, vai ampliar o que hoje nós temos, o aceite dos nossos passaportes em outros países. E vai ajudar a fortalecer, a combater a criminalidade, o terrorismo, né? Os fugitivos que cometeram pedofilia, né? Como foi um caso encontrado aí devido ao benefício da CPLP. Né? Sequestro, várias coisas. Sim, várias coisas. E isso realmente é muito importante, porque nós temos a questão de escravidão. As pessoas acham que escravidão é algo do passado, mas não é. Né? Vamos combater a escravidão, formas
gerais de imigração ilegal. Com isso, o que nós vamos ter? Vai melhorar a gestão das fronteiras. Vai existir aqui um cruzamento de informações. Então agora vai ser muito mais difícil muitas situações que hoje são comuns. Sim, e nós devemos lembrar o que nós falamos no início. Nós estamos falando de países distintos, países que têm a sua soberania. Então os países vão justamente melhorar essa questão da autorização para que você entre na casa deles. É a abertura dos países para que as pessoas tenham uma livre circulação. Quero aproveitar para agradecer a todos do grupo Brasileiros no Porto, Brasileiros em Portugal, pela confiança e participação através do WhatsApp. Tenho aqui uma pergunta do Paulo Antunes de Curitiba. Paulo, muito obrigada. Ele quer saber como solicitar a autorização ETIAS. As pessoas vão ter acesso a uma plataforma específica para esse efeito. Ok, então Paulo, atenção, que brevemente eles devem divulgar e fique aí atento para que você possa submeter e ter aí a sua autorização e vir conhecer a Europa, já que é o sonho de muita gente. E mais uma pergunta, Mônica Silva de Minas Gerais. Mônica, obrigada. Ela quer saber como vai funcionar o pagamento. Pois é, Raquel. Nós sabemos que o ETIAS vai entrar em vigor a partir de 2025. Então a informação que nós temos para já é que pessoas maiores de 70 anos não vão precisar pagar e menores de 18 anos também não. Esse meio, as pessoas vão ter uma taxa para pagar pela validade do cadastro ETIAS. Ok, nós temos aqui, para já, a informação é que vai ter um custo de 7 euros. Atenção, que só será iniciada em 2025. Até lá, pode ser que tenha algum tipo de ajuste. Você tem que saber exatamente qual é o motivo da sua viagem para o exterior. Você vai sair do seu país. Você pode sair para viver em outro país, você pode sair para viajar e conhecer o outro país. Então você efetivamente tem que entrar no outro país de maneira adequada. Consultar um profissional, ter um planejamento migratório, se a sua intenção não é somente viajar. Agora, se você for somente viajar, você vai ter o ETIAS que vai te ajudar bastante com relação a isso. O importante é saber o exato motivo da sua viagem e fazer um bom planejamento. Agora vamos falar sobre um assunto que tem gerado também muita confusão. Eu tenho ouvido falar que o visto Gold acabou. Então, acabou ou não acabou? Na realidade, o visto Gold de Portugal em específico, ele foi considerado, se não o melhor, um dos melhores sistemas de visto Gold. E o visto Gold ele surgiu por qual motivo? Justamente para que países com baixa densidade, países com a população mais envelhecida, pudessem atrair investimento. E ao mesmo tempo, a grande vantagem do visto Gold é a questão da nacionalidade. Então, além desse investidor poder morar em Portugal, eu estou falando especificamente do visto Gold de Portugal, ele também, ao final, ele pode solicitar uma nacionalidade portuguesa. Agora, com o programa Mais Habitação de Portugal, e até lhe peço licença para se quisermos tratar isso de uma maneira mais detalhada, podemos fazê-lo, mas com essa questão do Mais Habitação, os vistos Gold tiveram a ameaça de acabar. Mas, repito, não acabaram. Os vistos Gold continuam ativos, sim, eles tiveram uma restrição e várias alterações e profundas alterações. Mas ele está válido, sim, o investidor pode vir a Portugal, Portugal está aberto para o investimento externo, então ao se contratar uma consultoria jurídica para que a gente faça esse trabalho, nós podemos avaliar sim se o cliente pode cumprir os requisitos do visto Gold. Fica aí uma ótima dica. Se você tem interesse em ser um candidato para o visto Gold, o melhor é que você possa realmente contratar o serviço de um profissional. Eu quero agradecer Patrícia Caires, muito obrigada. Doutor Renato de Barros, muito obrigada. E eu quero também que vocês possam deixar aqui os vossos contatos. O meu contato é
O WhatsApp 914-877-815. E o Instagram, Patrícia Caires. Obrigada. Os meus contatos são, eu tenho um site que você pode consultar, renatodebarros.com. No site você vai ter acesso ao meu Instagram e ao meu Facebook e ao meu LinkedIn. Obrigado. E eu quero agradecer você que está do outro lado. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima!